bem-vindos a mais um episódio Mulher de Negócios. Hoje, a nossa convidada especial é a Genilda Vasconcelos, que partiu do princípio do direito para a psicologia. Fica à vontade. Hoje, Gê, a gente vai entrelaçar e viajar e conhecer um pouco da sua história. Quero saber a sua naturalidade, como foi sua infância e, como foi chegar, até aqui, até onde você está. Bom, eu sou alagoana, certo? Nasci em Alagoas, mas sempre morei fora, né? Meu pai morava no Rio de Janeiro, minha mãe em Alagoas. E com o decorrer do meu crescimento, eu fui morando em outros lugares, né? E antes de vir para Aracaju, eu morei em São Paulo. Eu estava morando em São Paulo. E aí lá foi que, por um diagnóstico, né, que minha mãe teve de câncer, eu retornei para o Nordeste, porque ela estava muito doente e aqui resolvi ficar. Porém, lá onde ela morava, lá em Alagoas, o curso que eu fazia não tinha nessa cidade, né, lá em Penedo. E aí eu vim para cá na época e resolvi migrar para psicologia porque era onde tinha meu chamado. Você passou quanto tempo, Genilda, em São Paulo? Eu passei em São Paulo morando, eu passei uns 4 anos. 4 anos. Antes de você escolher a psicologia, você cursou 3 anos e meio direito. O que despertou em você a coragem de abandonar o curso de direito, porque você já estava quase com o diploma na mão, e decidir abraçar a psicologia? Então, o curso de Direito é um curso muito bonito, muito rico. Ele abre um leque de oportunidades. Eu fazia lá na Uniesp, mas eu sempre trabalhei com público e eu sempre tive essa pegada, né? Eu trabalhei no Bradesco, atendendo público. Eu fui gerente de uma concessionária e todos os meus empregos foram voltados para o público. E muitas pessoas me procuravam para conversar, sentir essa confiança. E depois que eu estava no direito, eu vi que não era aquilo que meu coração batia forte, né? Que você desejava, né? E aí eu fui vislumbrando a psicologia, né? Daí, quando eu cheguei aqui em Aracaju, eu não mudei nem, assim, foi logo chegando e já mudando o curso para psicologia. Você teve algum desafio na questão de mudar o seu curso de psicologia pro direito? Tive. E o paradoxo eu queria muito, mas a cada período eu pensava em desistir. Da psicologia, né? Então foi um curso bem difícil, cheio de desafios, né? Acredito que durante todo esse curso, esses 10 períodos que eu fiz de psicologia, eu acho que até o 7º período por aí, eu ainda pensava em abandonar o curso. Na verdade, foi onde eu cresci, realmente, assim, despertei, porque eu vim pra cá com a cara e a coragem. E eu não sabia que ia enfrentar tantos desafios. E o que te motivava a ficar nesse curso? Acho que um chamado, Riz. Eu acho que eu tinha um chamado para psicologia, né? Eu acho que algumas pessoas escolhem seus cursos pela remuneração, né? Vai ter oportunidade no mercado de trabalho, vou ganhar bem, mas você não tem amor pelo que você faz. E hoje eu digo para você, não tenho dúvida de dizer que foi um chamado de Deus para minha vida e eu amo o que eu faço. Que bom. É maravilhoso, né? É gratificante, né? Sim. Quando a gente faz o que gosta. Sim. Gê, há uma história na sua infância ou adolescência em São Paulo que plantou essa semente de determinação e superar a adversidade. Talvez uma figura que te inspirasse suas lutas e que você sempre pensasse assim, não, vou continuar, vou me inspirar, vou me fortalecer. Riz, eu nasci do improvável, tá? Eu acredito que eu fui uma daquelas pessoas que mais ouviu você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser nada. E por um tempo eu até acreditava nisso, né? Eu cresci num ambiente de violência doméstica,
Tive uma infância bem traumática com a separação dos meus pais. E cresci com um padrasto. E eu tinha, assim, carregava dentro de mim muitos nãos, um sentimento de rejeição, de abandono, algumas coisas assim, era uma mistureba de sentimentos dentro de mim. Então eu tinha tudo para dar errado. Até que um dia, acredito que eu estava no 7º ano, por aí, alguém me falou. Alguém me falou, uma pessoa que me parou na porta do colégio e falou para mim e disse: quem decide a sua vida é você. Se você continuar desse jeito, você nunca vai ser ninguém. E eu não sei, eu nunca tinha visto aquela pessoa, né? E a partir dali me deu um despertar. E aí eu comecei a tirar aquele sentimento de vitimismo, né? Ah, você nunca vai ser ninguém, nunca vai ser nada. Eu me lembro que eu precisei passar por uma psicoterapia na época. Eu fiz 2 anos com o Dr. Gilberto, né? Para que eu me motivasse. Porque eu reprovei 4 vezes na mesma série. E aí eu sempre arrumava um culpado, né? Eu sempre olhava para trás e culpava alguém, entendeu? Pelo meu fracasso, pela minha forma de pensar. Eu era uma pessoa extremamente negativa. Nessa época, eu era uma pessoa extremamente negativa. Então, a partir daí, depois dessas palavras, eu comecei a acreditar mais em mim. O processo da psicoterapia, porque é fundamental uma pessoa que investe na psicoterapia. É um acompanhamento, né? É um acompanhamento, é uma pessoa que você vai descarregar tudo ali, é um suporte, é um porto seguro que você tem, uma pessoa que você pode confiar. E o Dr. Gilberto, ele me ajudou muito a fazer essas devidas elaborações, né? E me apaixonar pela Genilda, que antes eu não gostava dela. Você tinha muitas... Isso se denomina como se fosse muitas crenças limitantes que você tinha e carregava dos seus familiares e como crenças limitantes. Sim. Primeiro que os padrões familiares, eles lhe seguem pro resto da sua vida, tá? Os padrões familiares, eles podem congelar seus sonhos, estagnar seus sonhos, né? E eu costumo dizer que quem tem muita crença limitante acerca da prosperidade, acerca do dinheiro, essa pessoa não vai crescer, porque ela é uma vítima. E vítima não cocria nada. Ela é como se estagnasse no tempo, né? Sim. E replicasse tudo aquilo que a outra pessoa colocou informações na pessoa. Que a pessoa, você é isso e ponto final. Sim. Você vai morrer sendo desse jeito, dessa forma, e não tem mudança nenhuma. É isso e acabou-se. Sim. Quem tem que mudar somos nós, sabe, Riz? Hoje, com a expansão de consciência que eu tive, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu me esforcei para aprender, eu entendo que ninguém muda ninguém, né? E não deixei de amar ninguém de lá de trás, do meu passado, porque a gente só dá o que tem. Nós não podemos exigir do outro aquilo que o outro não sabe dar. Então nós criamos personagens. A gente cria um personagem para o pai, a gente cria um personagem para a mãe, a gente cria um personagem para o marido, e a gente exige do outro aquilo que ele não sabe dar porque ele não aprendeu. É verdade. G, quando você chegou aqui em Aracaju, morar com um casal que te convidou, foi um ato de confiança. Como a traição de ser colocada na rua, sem ter para onde ir, transformou sua visão sobre confiar nas outras pessoas e em si mesmo? Olha, isso foi algo bem traumático para mim. Imagino. Porque eu vim para cá a convite de um casal, pessoas religiosas, né? E disse que eu poderia ficar morando com ele até eu me estabelecer aqui, arrumar um emprego e tudo mais. Então eu estava fazendo psicologia na época. E aí, em pleno domingo, meio-dia, onde eu tinha prova na faculdade, na segunda-feira, ela me colocou, a esposa desse casal, né? Eles me colocaram na rua, sem eu ter para onde ir. E não tinha como voltar, porque na segunda-feira, no outro dia, eu tinha prova. E nessa época, eu fazia inglês com Robert, que era um missionário do Texas, e também um curso de teologia. E aí, peguei minha mala, no meio do meio-dia, naquele solzão,
E eu fui até lá onde ele ensinava, né? E ele fez, você tá bem? E eu comecei a chorar. Eu disse, não estou bem. Ele, o que houve? Eu disse, eu nem sei por onde começar. Mas foi assim, do nada que ela não, hoje Não, ela começou a implicar comigo. Ela achava que quando eu chegasse, por exemplo, da faculdade, eu tinha que ter uma serra de prato para eu lavar, entendeu? Ela começou a fazer questões por besteira, sendo que quando eles chegarem em Alagoas, esse casal, eles foram ajudados pela minha família. Minha mãe deu muita cesta básica para eles, né? Ajudou muito a eles. E achavam que eu estava ali, mas eu poderia, tipo, ser uma doméstica para eles. Eu não sei o que passava na cabeça dele. E ela começou a implicar e me colocou na rua, literalmente. E aí, Robert me acolheu. Eu contei para ele o que estava se passando, ele me acolheu e ele falou, olha, você veio aqui porque existe um propósito e você não vai voltar. Você vai ficar aqui e vai tocar sua vida para frente, que as coisas vão acontecer. E assim ele fez, ele me deixou hospedada lá na escola, né, de teologia que ele fazia lá, né. Eu fiquei hospedada por algum tempo lá e toquei minha vida pra frente e as coisas foram acontecendo, né. E não voltei pra trás, né. E foi um algo, Riz, que eu ressignifiquei. Nada do que aconteceu no meu passado, os desafios que eu tive, eu não deixei de amar as pessoas, de acreditar nas pessoas, de esperar coisas boas nas pessoas. Eu ia te fazer essa pergunta. Você Entendeu? deixou de desacreditar nas pessoas? Não, porque cada ser humano é único. Peraí. Entendeu? Não, ninguém é copia e cola do outro. Então, não significa que porque uma pessoa errou, né, em um momento da nossa vida, todas as pessoas que vão cruzar nosso caminho vão errar e vão ser mau caráter. G. Você descreveu um período que você estava desempregada, enfrentando dificuldades extremas. Qual foi o momento mais sombrio da sua vida que você teve nesse período? Que você disse, nossa, socorro, não tem aquela musiquinha, socorro, Deus! Né? Essa. Riz, acredito eu que foi em um momento que, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive bons empregos, né? Eu trabalhei em banco, eu fui gerente de concessionária, eu trabalhei no administrativo da maior transportadora de São Paulo. Eu sempre tive bons empregos, sempre ganhei muito bem. Só que nesse momento, eu só pensava em coisas fúteis, tipo colecionar bolsas, sapatos, perfumes importados e tudo mais. Uma verdadeira mulher dondoca? Isso. Acho que sim. Eu tive um momento de patricinha. De lady, né? Mas a vida não é sobre isso. E eu tinha um chamado para algo mais. Então, eu acredito que ter passado por essa dificuldade me fez entender que a vida não é sobre isso. A vida é muito mais que isso, tá? Então, eu acho que foi crucial para mim esse aprendizado, porque quando acabou meu seguro-desemprego, eu passei mais de um ano desempregada e foi aí que o bicho pegou, porque eu passei necessidade. Eu só tinha, muitas vezes em casa, 2 pães, um para comer de manhã, outro para comer depois que eu chegasse da faculdade, ou, na maioria das vezes, só cuscuz. Cuscuz de manhã, meio-dia e à noite. Nordestino gosta de cuscuz, né? Mas o nordestino comia um cuscuzinho com charque, um cuscuzinho com frango. Eu comia puro porque eu não tinha outra coisa. Só tinha um cuscuz. Só o cuscuz. Só o cuscuz. Então, nessa fase, por incrível que pareça, eu não reclamava. E o mais interessante é que quando eu estava comendo, as lágrimas às vezes descia, mas eu vi uma grande mesa na minha frente, cheia de tudo que eu gostava de comer. Você já idealizava, né? Eu idealizava. Na verdade, eu estava no processo de cocriação ali e nem entendia, né, que eu estava cocriando. Então, eu agradecia a Deus e eu tinha certeza absoluta de que um dia, nada do que eu gostasse de comer, de ter, me faltaria. Qual foi a sua base para se agarrar a tudo isso e acreditar que isso ia acontecer? Deus. Eu tenho uma fé inabalável. Ela só cresce a cada dia. Então, a fé é a certeza, não é a dúvida. É a certeza das coisas que se esperam. Que coisas? As coisas que não estão no mundo material, mas você está cocriando, você está trazendo à existência. Porque eu sempre fui uma pessoa que me apegava muito às escrituras, nos versículos-chave,
que me dava força para prosseguir. Porque muitas pessoas que estão na psicologia hoje têm aversão à Bíblia, aversão a isso, mas hoje eu vejo que os maiores milionários, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas usam a Bíblia como seu apoio, como seu porto seguro, né? Então, eu fiz cair por terra essa aversão, essa rejeição descabida contra a Bíblia. A Bíblia é um livro do livro dos livros, é um livro fantástico, né? Eu aprendi muito com a Bíblia. Então, tinha alguns versículos-chave que eu guardava no meu coração no momento que eu estava sem ter o que comer, no momento em que eu não tinha... Eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus para ir para a faculdade, e eu falei, hoje eu chuto o pau da barraca. Hoje eu vou trancar meu curso. Eu não quero mais saber disso. Porque eu tinha conforto na minha casa. Minha família de classe média, tem uma condição boa, né? E eu tava aqui, já tava no meu limite, né? E eu eu disse, se o senhor não falar comigo, não me provar o contrário, hoje eu tô trancando esse curso. E aí foi muito, muito milagroso o que aconteceu à noite, porque eu estava numa aula de neuroanatomia com Gilmara, a professora Gilmara, e ela falou assim, hoje eu não vou dar aula, eu vou contar meu testemunho. E ela falou, olha, essa que vos fala aqui, passou fome, ficou desempregada, não tinha pra onde ir, e entrei em desespero, mas eu tinha uma fé de que aquilo ia ser algo momentâneo, que ia passar. E hoje eu tenho 3 formações, mestrado. Havia um filme na sua mente então também, ali né? eu me emocionei, comecei a chorar. Ela fez, e você que está aqui passando por esse mesmo filme, não desista, porque você vai chegar aonde eu cheguei. E ali eu recebi aquilo como um sinal de Deus, um sinal para eu não desistir da minha jornada, porque eu muitas vezes ia e às vezes a minha barriga roncava de fome. E às vezes eu ficava com vergonha, com medo que alguém estivesse ouvindo aquilo lá, né? Então, eu lembro que um dia, nesse dia que Gilmara falou aquilo, eu não tinha como voltar para casa, porque eu ia pedir literalmente uma carona para um motorista de ônibus para voltar para casa, né? E aí, o John, que era um menino que estudava comigo lá, né? Falou, você tá indo pra onde, Gelson? Eu não morava no Bugio nessa época. Ele tá lá indo pro Bugio. Ele fez, eu te dou uma carona, vamos lá. Aí você, ufa. Aí eu, nossa, sério isso? Ufa. Quando eu cheguei lá no carro do pai do John, ele falou bem assim, ele ficou olhando pra mim e ele falou, querida, eu posso te falar algo? Eu disse, pode sim. Ele falou, olha, você é a pessoa que eu escolhi. Eu escolheu? Ele, eu escolhi pra dar carona. Durante todo esse período, eu vou te dar carona pra casa. Nossa. Eu acabei de ter essa confirmação agora. Desse jeito. E eu falei que só pode ter sido o Papai do Céu, né? Cuidando de mim, pra eu não desistir. E foi aí que eu ganhei mais força, né? E disse, não, agora eu vou até o fim. Então passei por algumas coisas assim, muitos desafios, né? E aí as coisas foram surgindo pra mim. De repentemente, minha vizinha bateu na porta quando viu que não tinha nada em casa, a não ser uma caixa, um fogão de 2 bocas, né? E uma caixa com minhas roupas. Não tinha mais nada em casa. Ela disse, eu vim aqui pra dizer que a partir de hoje eu vou cuidar de você, vou te ajudar. Ela disse, mas você nem me conhece. Ela fez, mas eu fui tocada no meu coração pra te ajudar. E ela me ajudou muito. Essa moça, ela morreu. Ela não está mais aqui na terra, mas eu guardo ela no meu coração até hoje. Nossa, a gente fica assim, porque às vezes a gente só acha que é na vida da outra pessoa, né, que tá acontecendo tudo isso. E não sabe realmente a verdadeira. Sim. Eu acho que é uma questão muito de resiliência que você passou, Gi. Ao passar por privações, falta de alimentação adequada, móveis, qual foi a sua maior lição sobre ter paciência, perseverança e algo que você ainda carrega dentro de si? Olha, na verdade, Riz, eu nunca reclamei. Eu tinha um objetivo, certo? Eu tinha um objetivo. Eu sabia que eu estava sendo chamada, né, para ter essa formação. E toda essa questão de provação, de provas na alimentação, de não ter dinheiro e tudo mais. Às vezes eu fico pensando, se fosse rebobinar a fita para eu passar tudo hoje, eu não sei se eu passaria. Mas naquele momento, eu passei tranquila. Eu não reclamava.
eu tinha uma certeza, uma fé inabalável que aquilo era só uma fase. Por quê? Porque por mais que você tenha um objetivo, uma meta, um sonho a alcançar, você vai ter que dar passos, ações em prol disso. Então, eram as minhas ações, era o que eu tinha que suportar, o preço que eu tinha que pagar para chegar lá sem ter ninguém aqui. Nenhum apoio, nenhum familiar, nada, nem ninguém aqui. Mas as coisas foram acontecendo. E quando não existe ninguém para te ajudar, pode ter certeza que o próprio Deus vai te ajudar. E o que sua família achava disso? Então, Quando se comunicava com você, assim, você dizia que tava tudo bem? Não, mãe, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Então, Ou não, você esclarecia o que realmente estava acontecendo de fato com você? Então, Riz, foi uma boa pergunta, porque eu fiquei com o ranço da minha família por muito tempo, porque eles tinham condições de me ajudar. Inclusive, na minha casa tinha vários sofás, tinham 4 salas, tinha de 2 geladeiras, tinha muitas coisas de 2, mas ninguém nunca chegou pra mim doar algo, sabe? Pra dizer assim, olha, eu tô aqui pra te ajudar. Então, eu fiquei com ranço, muitas vezes, procurando um culpado para aquela situação, né, que eu estava passando, né? Mas acredito que foi necessário eles não me ajudarem naquele momento, foi necessário para eu amadurecer, para eu crescer com meu próprio esforço, para eu suportar os dias bons e os dias maus. É importante você amadurecer e não ficar esperando sempre do outro. A gente tem uma mania muito grande de ficar esperando do pai, da mãe, entendeu? A gente fica maior de idade, a gente fica ali arrumando um culpado no vitimismo. Então, eu ressignifiquei, passei essa fase para frente e resolvi aguentar, pagar o preço. Essa fase foi uma fase bem difícil, porque eu até peguei uma anemia, porque eu comi mal, né? Eu não tinha alimentação adequada, então eu tive que fazer um tratamento de anemia posteriormente, e trouxe grandes lições. Mas eu, quando olho para trás, Riz, eu não olho com tristeza, eu não olho com vergonha, eu olho com orgulho da mulher que eu me tornei, da mulher que eu me forjei, entendeu? Então, eu sou aquele tipo de mulher que eu dizia, eu casaria com você, Genilda. Entendeu? Ai, que legal. Eu acho que também trouxe muita força pra você, assim, pelo que eu vejo, de suportar tudo isso que você passou. Acho que se fosse aquela dondoquinha que, como você disse, teve vários empregos e em lugares renomados, né? Isso não seria essa G de hoje. Não, de forma nenhuma. Porque eu tinha uma vida confortável. Eu tinha uma vida onde eu tinha várias coleções de sapato, de bolsa, como eu falei pra você. Eu me achava uma pessoa fútil. Não que você não possa ter, mas é que não tinha mais outra coisa na minha cabeça, a não ser luxar. Só valores, entendeu? Assim, e materiais. Eu continuo gostando do que é bom? Com certeza. Claro. Quem é que não gosta de se mimar, né? Exatamente. Eu continuo gostando de coisas boas? Com certeza. Agora, muito mais. Mas a vida não é sobre isso. Isso é só um detalhe. Entendeu? G, como mulher enfrentando um mercado de trabalho competitivo, sem recurso financeiro, qual o obstáculo que te fez questionar e avaliar e valer a pena tudo isso que você passou? E a opção de não desistir. Isso, primeiro é acreditar em você mesma. Muitas pessoas chegam no consultório hoje e faz uma lista de coisas traumáticas, absurdas, né, que passam, mas eles não admitem que tudo é através dele, tudo é através de nós, certo? Então, assim, o que vale a pena? Você não desistir do seu sonho. Você não pode desistir do seu sonho. Você tem que ter clareza para o universo, você tem que ter clareza de quem você é, o que você quer. Porque se você ficar mudando, de dia você quer uma coisa, à noite você quer outra, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai ser igual uma folha seca que o vento leva para lá e para cá. Mas você precisa ter clareza, então você tem que se comunicar com o universo e dizer com clareza o que realmente você quer. E eu tinha certeza do que eu queria, entendeu? Eu queria fazer sucesso, eu queria poder ser uma super psicóloga, alguém que fazia um bom trabalho, mudava a mente de pessoas, reprogramava a mente de pessoas. E aos pouquinhos, é uma construção, a cada dia você vai aprendendo algo, você vai entendendo a subjetividade de cada pessoa, a forma, porque todo ser humano é único,
certo? A forma como eu posso te atender não é igual a Maria, a Francisca. Cada pessoa é única no mundo. Então, eu fui entendendo, sendo aquela pessoa que eu fui forjada pelas dificuldades que eu tive ali, e fui aprendendo no tete a tete, Eu entendeu? acho que é como se você estivesse nadando contra a maré. Só que lá na frente você ia ver o melhor de você. Também. Algumas, não vou dizer Porque pra às você. vezes, assim, pelo que você me relatou, você fala que passou por muitas dificuldades, não só, digamos que, fome, moradia, empatia, né? E tá ali no dia a dia conhecendo pessoas que também. Será que vai com minha cara? Será que, né? Uhum. Teve tudo isso? Sim, tive. Eu costumo dizer que o curso de psicologia foi um curso que tinha muita apatia, tá? Pessoas intolerantes, pessoas muitas vezes que já tinham as suas demandas, né, afloradas, né? Eu não tinha muitos amigos, porque era um curso bem desafiador e eu tinha a minha crença. Então, o curso de psicologia era um curso que eles rebatiam muito essa questão de crença, de Deus, de Bíblia e tudo mais e tal. Tinha umas coisas assim meio paranoica lá. E com o tempo, depois que saí do curso, eu continuei com a minha fé. Não existe nada que possa proibir você ter a sua fé, independente da profissão que você segue. Até porque você, no consultório, você não vai falar sobre isso, né? Então, eu não tive muitos amigos, assim, né? Fui de poucos amigos. Mas tirei muitas lições. Transformação. Sua história é marcada por fé. Fé inabalável. Mesmo quando ninguém acreditava em você. Onde foi que vem a força do seu interior e refletir de tal maneira em ajudar os seus pacientes a encontrarem sentido para a própria vida deles? Porque, diante de tudo que eu passei, eu ressignifiquei. Eu continuei estudando, eu fiz alguns cursos, algumas pós-graduações, eu fui me mesclando um pouco ali da psicologia, da neuropsicologia, da neurociência, da física quântica, eu fui mesclando ali, então fui ressignificando. E tinha a experiência suficiente para entender cada paciente, que são únicos, né? E fui tentando ajudar. E a minha gratidão hoje é quando eu consigo ver uma pessoa ressignificar, elaborar algo e dizer: nossa, tô muito melhor do que quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Eu acho que não tem dinheiro que pague isso. Hoje a faixa etária dos seus pacientes é de que idade? Olha, Riz, hoje eu atendo criança a partir de 3 anos pra frente. 3 anos. Então eu atendo pré-adolescente, adolescente, adulto. E criança eu costumo atender de 3 anos pra frente, porque como eu atendo os neurodivergentes também, né? Então eu coloquei um tetozinho pra mim lá. Não quero que seja menos de 3 anos. Existe alguma dificuldade e rejeição de você atender crianças de 3 anos? Eles não querem ir, fazem birra, alguma coisa desse tipo? Não, as crianças gostam muito de mim, por incrível que pareça. Eu faço uma transferência muito boa com meus pacientes. A não ser que seja num extremo caso que esteja no espectro autista e tenha um grau severo, né? Então eles costumam ser mais rígidos, né? E resistentes. Mas, no geral, eu sempre conquisto eles. Tem um toque, né? É. A mudança do direito para a psicologia exigiu o desapego e coragem. Qual foi o maior medo que você enfrentou ao fazer essa transição e como superá-lo? Te transformou em uma empreendedora e mais resiliente? As pessoas usam muito essa questão da resiliência, né? Resiliência. Eu costumo dizer que a resiliência, ela é uma espécie de fé. Acredito eu hoje que você
só fica cristalizado, estagnado naquela fase até o dia que você disser chega. Você não vai ficar a vida toda romantizando um trauma do passado, uma dificuldade do passado, porque tudo isso só vem para nos enriquecer. Tudo isso só vem pra gente se tornar alguém melhor. Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca fui esponja, eu nunca absorvi para dentro de mim as coisas ruins que me aconteceram. Eu sempre via isso como um aprendizado, como algo que ia me fazer crescer. E eu sempre estou no positivo. Você nunca vai me ver falando algo negativo, você nunca vai me ver acreditando que eu vou fracassar, algo do tipo. Eu só tô sempre além, há 1000 anos à frente. Eu tô sempre ligada no 220 o tempo todo. Então você nunca teve medo de nada e nem de algo? O que seria medo? É ausência de coragem? Também. Não. Todo mundo, em algum momento, ela vai temer algo, porque faz parte. Uma pessoa que não tem medo, ela tá com algum problema. Eu acho que os sociopatas, os psicopatas, eles não têm medo, né? Mas o medo faz parte, né? Pra você analisar, pra você fazer uma inferência e você determinar se aquilo vai ser legal pra você fazer ou não. Uma mudança, sei lá, você sai de um estado e morar em outro, você tá pra tomar uma decisão importante, criar uma sociedade com alguém. Às vezes vem aquele medo, que faz parte. É como se você tivesse que fazer ali um checklist de tudo que é pró e contra para poder você tomar uma decisão. Então o medo sempre vai ser parte. O que a gente não pode ter é pavor, né? E também não estar nesse medo 24 horas, né? A gente tem aquele período, né, de dúvida que a gente vai eliminando as coisas ali direitinho para fazer as devidas elaborações e tomar suas decisões, tá? Mas o medo faz parte. Olhando para trás, qual foi o seu momento em que você percebeu que toda a dor do cuscuz e da solidão tinha valido a pena? E como foi que mudou sua definição de sucesso? Acredito que foi quando eu atendi meu primeiro paciente. Eu vou rir agora. Esse cuscuz tá fazendo história. Acredito, Riz, que foi quando eu atendi meu primeiro paciente. E esse paciente, depois da 3ª sessão, ele falou: doutora, olhou pra mim e fez: doutora, eu dei uma virada de chave muito grande depois que eu vim pra senhora. E eu mudei completamente, mudei pra melhor. E ali, quando ela deu as costas, a lágrima desceu e eu disse: valeu a pena. Valeu a pena o cuscuz. Para os que estão assistindo, G, o que você diria sobre dificuldade financeira, emocional, com base na sua experiência de transformar a escassez em um trampolim para um sucesso, numa vida digna, né? Porque eu acho que você passou da escassez para uma vida melhor. Riz, eu diria, primeiro, que você abandonasse o trono de vitimismo, tá? Com todo respeito. Foi a primeira coisa que você relatou, né? Logo na sua infância, sim, você tirou isso de você. Exatamente. Eu diria que essas pessoas que estão me assistindo, que a minha história possa ser inspiração para essas pessoas, porque quando Deus ele manda sol e manda chuva, ele manda para todo mundo. A oportunidade vem para todos. Eu tinha tudo para não dar certo. E se eu estou aqui, essa pessoa também pode estar em um patamar melhor, né? Então, a priori, abandone o trono de vitimismo. Vítimas não cocriam. Pare de arranjar um culpado. E pague o preço para que você possa ter sucesso, para que você possa ter prosperidade, porque a gente só dá o que tem. Uma outra coisa que eu queria que ficasse no coração de cada um que possa estar assistindo esse podcast é que a gente só dá o que tem. A gente não pode exigir do outro aquilo que o outro não sabe dar. Verdade. E muitas vezes a gente quer exigir desse personagem, a gente quer exigir de A, B e C aquilo que eles não aprenderam, certo? Então, se você não desistir, se você abandonar o vitimismo, se você falar a linguagem do universo, que é amor, perdão e gratidão, certamente você vai muito longe. Entre você e seus sonhos, o céu é o limite. É por aí. É por aí, porque tem muita gente que fala, que tem essa frasezinha, que eu até lembrei aqui na minha mente.
Ó céus, ó vida, né? E realmente vai vir só isso, só frustração, só derrota, só isso. Agora, se você parar, não, eu vou vencer, eu nasci pra vencer, eu tô aqui pra lutar, aí sim. Sim, com certeza. Com a psicologia clínica, você já atendeu algum paciente cuja a história foi de luta para você também ajudar a enfrentar todas as dores e traumas que essa pessoa estava sentindo? Sempre, né, Riz? As pessoas que vêm para fazer acompanhamento, elas sempre trazem muita demanda emocional. E na maioria das vezes, elas vêm cheias de ressentimentos dos pais, Mágoa traumas também. de infância, cheia de ódio. Vem com essa carga toda, né? E você sabe que quando você não perdoa alguém, certamente isso vai ser transformado lá na frente em uma doença, certo? Porque perdoar significa deixar ir, tá? Deixar ir. É como se você estivesse libertando-se e libertando alguém desse sentimento tão tóxico, tão faccioso que é a falta de perdoar. Como convencer, assim, você tem uma técnica, só conta um pouquinho da sua parte da psicologia. Você tem alguma técnica que você faça com que a pessoa dê o reset na mente, assim, não é bem assim, você tem que saber perdoar, porque quando a demanda vai até você, eu acho que aquela pessoa tá muito transigente, né, aquela coisa toda, não quero, é assim, acabou-se, meu mundo é esse, e daqui que você vá desfazendo, reconstruindo, construindo outra pessoa com seus pacientes. Tem alguma técnica que você possa passar ou não? Então, Riz, isso é bem subjetivo, né? Porque cada pessoa que vem ao consultório, ela vem pedindo socorro, tá? Ela vem pedindo socorro. Quando ela chega ali é porque ela se permitiu estar ali e confiar em alguém. Então, você vai entendendo, você vai ouvindo essa pessoa. Você tem que ter a escuta científica, você tem que acolher essa pessoa, você tem que ver de como que você vai entrar no mundo dela, como que você vai ser inspiração para essa pessoa, sem dar opinião, eu não estou ali para aconselhar nem dar minha opinião, entendeu? Mas eu vou fazendo de uma forma que ela vá se autoanalisando, que não vale a pena esses sentimentos, né? Esse sentimento de ser ingrato, de esperar do outro, de ser vítima. E eu vou fazendo com que ela vá fazendo as devidas elaborações e entendendo que tudo isso fez com que ela chegasse nessa demanda e está ali frente a frente comigo. Então, primeiro eu ganho a confiança dela, para que ela se sinta à vontade de falar comigo, de ver que eu sou uma pessoa que vou estar ali para acolher. E aí a gente vai desenvolvendo, a partir dessa transferência, dessa confiança que ela está em mim, entendeu? Dessa inspiração que eu estou sendo para ela, dessa confiança que eu estou ali depositando nela, ela vai se abrindo e vai se permitindo, entendeu? A ir mudando de fases, aí se soltando, se transformando, né? E reprogramando a mente dela. Sua história, Gi, é um farol para as mulheres que sonham em empreender. Qual foi o conselho que você daria a uma jovem psicóloga que está começando agora, sem recurso e ao mesmo tempo dá assim aquela força de que você vai chegar longe? Riz, primeiro que ela não pode desistir. Ela tem que ter clareza do que ela realmente quer, e as dificuldades sempre vão existir, certo? Se você pegar as histórias dos grandes homens de sucesso do Brasil, do mundo, você vai ver que eles começaram do zero. Tem uns papas aí da PNL, por exemplo, da reprogramação mental. Joe Vitale foi morador de rua, hoje ele é bilionário. Então você vai ver que muitas pessoas começaram do zero, mas tinham certeza do que queriam. Então, o que eu falo para essa pessoa é que ela vai sair da faculdade quase um papel em branco. E ela vai ter que correr atrás das especializações. Então, quanto mais cedo ela buscar isso, entendeu? Mais ela vai ser um excelente profissional. Não ter medo dos desafios, não ter medo das dificuldades, encarar isso como algo que faz parte da vida de qualquer pessoa. Você só vai ser alguém se você for forjada pelas dificuldades, né, pelos desafios. Não, você vai ser um robô, sem sentimentos. Então, faz parte.
E que bom que você vai passar por algumas coisas, porque você vai estar tendo grandes lições. Então, eu fiz isso, eu paguei o preço, eu suportei, eu não fui ajudado. Muitas vezes eu levava meu currículo, que eu estudava com empresário e tudo mais, e eu estava transparente ali para eles, ninguém me enxergavam. E, aliás, a minha turma, a turma que eu fiz o curso de psicologia, quase ninguém gostava de mim. Por quê? Porque eu mostrava a minha fé. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa bem traumática para mim. Até hoje tem esse grupo, ninguém se refere a mim em nada. Ninguém puxa conversa comigo em nada. Mas eu estou aqui aberta para quando alguém quiser e tudo mais. Eu estou aqui porque eu passei por tudo isso e passei bem, bem suave. Você sofreu bullying com sua fé? Também. Foram bullying também por conta da política. Enfim, né? É um curso bem tumultuado. Não sei se os próximos que foram feitos aí, né? Nas faculdades, se foram melhor do que o que eu fiz. Mas o que eu fiz, ele foi bem desafiador. No Mulher de Negócios, G, queremos inspirar mulheres guerreiras. Qual foi o momento em que você se sentiu uma verdadeira guerreira e não apenas sobrevivente, mas brilhando, motivando e criando outras mulheres a ter a mesma percepção e a mesma fé e força de vontade que você? Quando eu entendi que tudo é através de mim, que a opinião dos outros são apenas opiniões, quando eu entendi que a história era ao meu respeito e que eu era a pessoa mais indicada para saber sobre mim mesma e onde eu queria chegar, foi quando eu entendi que eu tinha dentro de mim um poder libertador, regenerador, curador, transformador, indestrutível, inabalável, e que ninguém podia roubar aquilo de mim. Daí, as opiniões alheias não fizeram mais diferença na minha vida. Então, é muito importante você saber quem você é e acreditar em você. Isso faz toda a diferença. Começo, meio e fim da sua jornada. Tá, opinião assim, críticas construtivas poderiam ser válidas ou até as críticas Sim, construtivas? mas quando você está num desafio, quando você está passando por muitas coisas desagradáveis, não vem muitas críticas construtivas. Às vezes as pessoas olham para você e não dá nada. Às vezes acham que você morreu ali. E muitas amigas que eu tinha na faculdade, por exemplo, achavam que eu não ia dar em nada. Entendeu? Não acreditava que eu poderia chegar lá. E eu estou aqui. Você já recebeu um feedback de paciente ou colega que te fez um impacto na sua jornada e que transformou emocionalmente você? Sim. Vários pacientes que eu acompanhei, eles voltam, inclusive voltam para me presentear quando termina o processo de acompanhamento e me agradecendo e fala, você me devolveu a vida. Eu falo, eu não, Deus. Ela fala, mas foi através de você. E me abraça, chora. E ali eu crio forças, porque existem desafios, Riz, tá? Não é só você sentar, ficar olhando para uma pessoa, e no final do mês você ganhar seu dinheiro, você tem que entender essa 40 pessoa. 40 minutos, acabou o tempo. São próximo. 50 minutos a sessão, mas não é sobre isso. É sobre a sua responsabilidade, é o seu olhar clínico, é a sua honestidade para com aquele paciente, entendeu? O seu acolhimento é muito importante e você saber que a pessoa voltou para te agradecer, porque ali você às vezes conseguiu fazer com que a pessoa desistisse do suicídio, você conseguiu fazer com que aquela pessoa elaborasse e não deixasse de ser vítima, pedisse perdão ao pai, à mãe, entendesse que amadureceu. E isso não tem dinheiro que pague, né? Isso é muito gratificante. Então, vários e vários pacientes já fizeram isso, já voltaram para me agradecer. E eu fico muito feliz e isso me motiva para continuar. Se fosse para voltar atrás, você, com força e fé, você faria tudo de novo e recomeçaria do zero? Se eu continuasse com a fé que eu tinha, com a força, com a determinação, acredito que sim, Rich. Porque às vezes nem eu sei de onde veio essa força, de onde veio esse poder que fez eu passar por tudo isso e não me deixar sequelas.
Eu não tenho sequelas de nada disso que eu passei. O que eu tenho é gratidão a Deus. Eu agradeço muito a Deus, entendeu? Por ter conseguido passar por tudo isso e não ter deixado cicatriz nenhuma. Então vamos lá, pensando no futuro, né? Olhando para o futuro, qual é o grande sonho que você tem como psicóloga, empreendedora? O que faz você expandir seus atendimentos? E se você tem algum projeto no futuro de escrever algum livro, fazer algum projeto social e que nele você esteja à frente de tudo? Sim, Riz. Na verdade, eu já estou escrevendo um livro. Legal. Já estou escrevendo um livro. Aguarde os próximos capítulos. Isso mesmo, né? Tenho um projeto de ter uma clínica com riquezas de detalhes, né? Que eu tenho guardado no meu coração. É algo único aqui, né? E estou co-criando esse sonho, né? Esse empreendimento que, se for da vontade de Deus, ele vai florescer e vai ser muito bom para aqui, para Aracaju, né? Se Deus permitir, porque tudo eu espero a aprovação de Deus, né? E parto para cima, para o meu esforço, né? Então eu estou escrevendo um livro, eu estou ainda nos primeiros capítulos, dei uma parada, mas estou retomando agora. E tenho, assim, uma trajetória daqui mais um tempo, assim, como palestrante, né? Como mentora. É um sonho que eu tenho, um projeto para um futuro próximo. Já palestrando. Sim. Como equilibrar a carga emocional de atender pacientes com sua história de luta, e existe alguma prática no autocuidado que você tem de manter você centrada e forte, e as cargas que você receber, não absorver? Sim, Riz, até porque é um pré-requisito, né? A gente também fazer acompanhamento, eu faço, tá? Eu faço acompanhamento também. Mas, por incrível que pareça, eu não sou esponja. Eu não absorvo nada do que dos meus pacientes nas minhas sessões. Eu não trago para minha vida pessoal, eu não trago para cama, eu não trago para casa. Mas em outros aspectos, né, a gente sempre precisa de uma ajuda. Então é pré-requisito para mim, para todos os psicólogos, né, e tudo mais, fazer esses acompanhamentos. Então a gente faz acompanhamento, porque é exigido que a gente faça. G, para as mulheres que estão assistindo esse podcast, que se sentem que estão em um beco sem saída, qual é a lição da sua jornada que você gostaria que elas levassem e reacendessem a esperança na vida delas? Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar que não existe beco sem saída. Nunca, jamais. Tá? O meu segredo... Eu lembrei de uma música, mas continuando. O meu segredo é a linguagem do universo. Amor, perdão e gratidão. Todos os dias, quando eu abro meus olhos, eu falo com o Criador e digo: obrigada por ter devolvido a minha alma com misericórdia. E hoje o dia vai ser incrível. Você decide a energia que você começa o dia e que você termina. Se você é uma pessoa que você perdoa, que você é grato por tudo, se você é aquela pessoa que você tem sonhos e metas claros na sua cabeça, se você é aquela pessoa que você tem esse desejo de chegar lá, você vai chegar. Porque hoje, eu como do que eu gosto, eu visto do que eu gosto. Eu sou aquela pessoa que eu não fico pechinchando. Eu nunca mais passei necessidade na minha vida, já tem muitos e muitos e muitos anos, graças a Deus. Deus só me abençoa a cada dia. A gente passa por algumas dificuldades, faz parte da vida. Você é um ser vivente, você está aqui, você vai ter desafios todos os dias, seja na sua própria vida, um familiar, um filho. Mas o importante é você entender que são coisas passageiras e que isso não pode afetar o seu sucesso, porque sucesso e fracasso é fictício, tá? A mesma frequência que você tem de um elogio tem que ser a mesma frequência para uma crítica.
tem que ter o mesmo peso. Você não pode inflamar o seu ego quando você recebe um elogio, nem pode se envenenar quando você recebe uma crítica. Você tem que ser neutra. Então, quando você entende que você está neutro, você entende que você está com o seu emocional equilibrado, tá? Você nem pode ser muito id, nem também muito superego, tá? Você tem que ser ego, porque é a personalidade equilibrada. Então, acredito que se você tiver esse foco, e se você também acha que precisa de uma ajuda de um profissional, acho que você não deveria perder tempo. Parar de estar assistindo videozinhos no YouTube de fulaninho, de cicraninho, e você não quer pagar um acompanhamento porque você acha que aqueles videozinhos vai resolver. É como uma pessoa também que não quer, e é um nutricionista. Ele assistiu algumas receitinhas lá e acha que já entende de tudo e não quer passar por um profissional. Ou uma pessoa que olhou um shampoo e uma técnica de cortar o cabelo, ele não quer ir lá no cabeleireiro porque acha que ele já aprendeu o suficiente. Então, sentiu que alguma coisa não tá legal, procura um profissional. Finalizando, G, de coração aberto, qual o legado que você deixaria como psicóloga, mulher guerreira, e como você espera sua história inspirar outras mulheres, transformando suas dores em um propósito? Primeiro, gostaria de dizer para as pessoas que estão me assistindo aqui que acredite no seu potencial, acima de tudo, certo? Acredite em você. Busque com clareza aquilo que realmente você quer. Não dependa da opinião de pessoas. Não dependa do que os outros vão dizer a seu respeito. Saiba o que realmente você quer e vá. Lute. Aguente o que você tiver que aguentar. Se você está com um problema emocional, se você tem algum transtorno, identificou que existe algo de errado, procure um profissional, tenha acompanhamento, você pode melhorar, você pode ficar bem. Hoje tem profissional para tudo. E não desista do seu ideal, não desista de correr atrás. Seja você na sua essência, né? E faça como eu fiz. Pague o preço, acredite em você, largue o trono de vítima. Vítimas não prosperam, vítimas não cocriam. No mínimo que vai acontecer é que vão ficar doentes lá no futuro, vão perder a vida, vão perder as boas oportunidades. Por quê? Porque estão tomando veneno e querendo que o outro morra. Então, acima de tudo, eu sou grata a Deus por tudo que eu passei, por tudo que eu enfrentei, porque eu não desisti do meu sonho, eu acreditei em mim. E hoje, eu falo mais de saúde do que de doença. A minha paixão hoje é essa expansão de consciência, é essa vibração que você vai ter para conseguir as suas coisas, essa motivação. Então, eu sou uma pessoa que motivo pessoas a realizar seus sonhos e metas, né? Fazendo com que as pessoas falem essa linguagem de amor, de perdão e de gratidão. Então é isso. Eu agora vou formalizar, tá? Genilda, psicóloga Genilda Vasconcelos, eu quero te agradecer e deixar aqui um pouquinho para você falar sobre as considerações finais. Ok, Riz. Minhas considerações finais é que no momento que você estiver passando por muitas coisas difíceis, achando que é um beco sem saída, achando que não tem mais jeito, acredite, sempre tem mais jeito. Sempre vai haver uma solução. Saia do foco do problema e vá para o foco da solução. Entenda que para tudo tem um jeito. Entenda que você está aqui porque você foi idealizada para estar aqui. Então, se você foi idealizada, esse poder está disponível para você. Então, a doença, ela pode ter um controle, ela pode ser algo que vai ser acompanhado. E não desista daquilo que você quer ter seus sonhos, quer ter esse projeto que você tem em mente. Não desista, porque cada ser é único. Então, o meu sonho foi realizado. Hoje, o que eu quero, a comida que eu quero ter, a roupa que eu quero ter, tornou possível. O sonho do cuscuz lá atrás, né? Que foi algo que eu precisei passar, acredito que sim, porque me trouxe grandes lições, forjou meu caráter, né? Abriu a minha mente, me ressignificou. Hoje eu posso dizer que eu venci, posso dizer que eu passei por tudo isso, sem trauma, sem cicatriz, sem culpa, sem culpar ninguém, sem vitimismo. Então, se você está
todos os dias achando um culpado, saiba que você é responsável pela sua vida, por tudo que acontece na sua vida de bom e de ruim. Então, aproveita as oportunidades, porque tudo que você tem é o aqui e agora. Porque o passado, ele já passou. E o futuro está em branco, precisando ser reescrito por você. Então, muito obrigada, Genilda. Então é isso, gente. Mais um episódio Mulher de Negócios. E você, não deixe de curtir e compartilhar, tá? Quem você quiser que seja entrevistado por mim, só dê um joinha. Até o próximo episódio.